vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos continuar falando sobre medidas, tá? E nossa aula de hoje é sobre os quilômetros, tá? Então nós vamos falar sobre quilômetro. Mas antes de eu começar a leitura do livro, vamos relembrar aqui. Nós já vimos que 1 metro vale 100 centímetros, é igual a 100 centímetros, é a mesma coisa. 1 centímetro é igual a 10 milímetros, né? Essas duas aqui nós aprendemos na aula passada, certo? Então, 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 centímetro é igual a 10 milímetros, certo? Hoje nós vamos aprender que o quilômetro, 1 quilômetro vale 1000 metros. Então, eu pego 1000 metros, junto tudinho, consigo formar 1 quilômetro, certo? Nós vamos aprender hoje. Então, já fica aqui as 3 para você não esquecer, certo? Então, anotem aí para não esquecer. Na página 154, ele fala sobre o quilômetro. O quilômetro, que a sigla é km, né? Ó, km, a sigla representa o quilômetro. Também é uma unidade de medida de comprimento padronizada. Em todos os lugares vai ser a mesma coisa, certo? Assim como o milímetro, o centímetro e o metro. Aí ele bota aí, ó, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Geralmente o quilômetro é usado para indicar grandes distâncias, como mostra algumas placas de trânsito. A placa ao lado, por exemplo, indica a distância que falta para chegar a determinados pontos turísticos da Bahia. Aí ele mostra aí, ó, Praia das Ostras, 2 quilômetros. Quando ele coloca essa distância, é do ponto que você tá, certo? Até chegar à Praia das Ostras, entenderam? Então, por exemplo, daqui para a Praia das Ostras é 2 quilômetros, certo? Daqui de onde eu tô para Japara Pequena são 6 quilômetros. É um exemplo, tá, gente? Não tô dizendo que é essa distância. E a outra, Cumurujatiba, são 12 quilômetros. Aí ele fala aí, ó, cite outras situações em que o quilômetro é usado como unidade de medida. Pode ser distância entre as cidades, como ele diz aí, né? Pode ser a distância de uma linha férrea, né, do trem, o trilho do trem. Pode ser a distância, a extensão de uma rodovia, né, o tamanho ali da, vamos dizer, da nossa, ali a nossa avenida da praia, né? Então, ali é marcado em quilômetros, certo? Praia, sol e mar. Vamos ver essa curiosidade. O Brasil tem um litoral extenso, banhado a leste pelo Oceano Atlântico. São mais de 7.000 quilômetros de belas praias e ótimos destinos para descanso ou diversão. Um desses recantos é o Porto de Galinhas, uma praia localizada no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco. Porto de Galinhas é uma praia pernambucana conhecida por suas belezas naturais, como os mangos e as águas claras e mornas que banham grandes extensões de corais. Então ele mostra aí, ó, no mapa, ele mostra uma foto da praia e mostra onde é que está localizado aí no mapa. Aí na linha, se vocês conseguem ver aí, nessa linhazinha rosa, é o litoral brasileiro. Olha como ele é grande, bem grande. Ele vai do sul do Brasil até o norte do Brasil. Na página 155 é a atividade, certo? Então você vai fazer a 155, a 156 e a 157, né? Atividade falando sobre aí os quilômetros, certo? Então você vai fazer essas 3 páginas e daqui a pouco a gente volta com a correção. Забуду имя любимое мое, твое имя любимое мое. Vamos lá agora com a correção. Página 155. De acordo com o comentário de Otávio, ele percorreu mais ou menos de 1 quilômetro. Por quê? O Otávio diz assim, ó, hoje cedo percorri 998 metros. Ele percorreu mais ou menos de 1 quilômetro, né? Então, olha aqui, ó.
1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Então, ele só percorreu 998. Faltou pouquinho para ele chegar, né? Mas ele percorreu menos de 1 metro, porque 1 quilômetro são 1000 metros. Então, essa é a resposta. Segunda, escreva a unidade de medida de comprimento mais adequada para medir a distância entre duas cidades. Quilômetro. B, espessura de um grafite de lapiseira. Milímetro, né? Porque ele é muito fininho, então é milímetro. C, largura de uma rua. Metro. A largura de uma rua é de uma calçada para outra calçada, certo? Então, é metro. Extensão de uma linha férrea, quilômetro. Então, A, quilômetro, B, milímetro, C, metro, D, quilômetro. Terceira, escreva as medidas indicadas nas fichas em ordem decrescente. A ordem decrescente é do maior para o menor. Estou decrescendo, certo? Do menor para o maior. Então, vai ficar 75 quilômetros. Aqui é a terceira. 75 quilômetros, 2 quilômetros, 500 metros. O que mais? 49 centímetros e 120 milímetros. Como é que eu faço essa ordem? Primeiro, eu vou olhar aqui, ó, quilômetro, quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Então, o quilômetro é maior do que o metro é maior do que o centímetro é maior do que o milímetro. Então, como ele queria na ordem decrescente, ele queria do maior para o menor, tá aqui. 4. Como 1 quilômetro equivale a 1000 metros, podemos escrever 3.782 metros é igual a 3.000 metros, mais 782 metros, que é igual a 3 quilômetros e 782 metros. De maneira semelhante, complete os itens a seguir. 5.259 metros é igual a 5.000 metros mais 259 metros, certo? Que é igual, vou botar aqui embaixo, ó, 5 quilômetros, 259 metros, certo? Esqueci do M aqui, né? Bem aqui tem o M, ó. No item B, ele quer 7.158, que é o número, né? M é igual a 7.000 metros mais 150, tá aqui embaixo, 158 metros, que formou aí o número 7, que formou 7 quilômetros e 158 metros. Coloquem os certos, por favor, não esqueçam, tá? Vamos lá agora para a página 156. 5. No mapa abaixo, os pontos A, B e C indicam a localização de 3 municípios do estado do Amazonas. Então, ele mostra aí o mapa, né? Amazonas, tem os 3 pontinhos aí. Por meio de estimativa, você vai imaginar, você vai colocar o que você, olhando, você imagina. Determine qual dos 3 municípios indicados no mapa está mais distante de Manaus, em uma linha reta, certo? Então, procura, tá vendo aí Manaus, uma bolinha pretinha com branca, pronto. Qual é a que está mais distante de Manaus? É o A, o B ou o C? Você fazendo uma reta. Quem é que está mais distante? Muito bem, o município C. Então, você coloca aí o município C. Não coloca só a letra C, tá? Coloca o município C e coloca o certinho do lado. B. Utilizando uma régua para verificar a proximidade dos pontos no mapa com o município de Manaus. Em seguida, de acordo com as dicas a seguir, descubra o nome dos municípios A, B e C. Depois escreva a letra no quadrinho correspondente. No quadrinho verde, São Gabriel,
da Cachoeira está a 850 quilômetros distantes de Manaus. Então, a letra A, certo? São Gabriel da Cachoeira, é a letra A. Boca do Acre está a 120 quilômetros mais distante de Manaus do que Amaturá. Então, é o item B, Amaturá. E São Gabriel da Cachoeira está a 60 quilômetros mais perto de Manaus do que Amaturá. Então, Boca do Acre é o item C. Então, B, Amaturá. A, São Gabriel da Cachoeira. E C, Boca do Acre. Certo? Coloquem os certinhos aí do lado. Nossa última página de hoje, página 157, questão 6. Um vendedor registrou a quantidade de quilômetros percorridos diariamente durante uma semana. Domingo, 830 quilômetros, segunda-feira, 1.190 quilômetros, terça-feira, 1.050 quilômetros, quarta-feira, 970 quilômetros, quinta-feira, 920 quilômetros, sexta-feira, 890 quilômetros e sábado, 780 quilômetros. Quantos quilômetros o vendedor percorreu nessa semana? O que é que você vai fazer? Você vai somar todos esses valores, certo? Achou difícil? Vai somando de 2 em 2. Então, o item A, você ia somar todos os valores do quadro. Deu 6.630, certo? Você ia somar todos os valores de domingo a sábado. B, sabendo que o veículo desse vendedor percorre aproximadamente 17 km com 1 litro de gasolina, quantos litros foram consumidos nesta semana? O que é que você ia fazer no item B? Ia pegar 6.630 e ia dividir por 17, certo? Que dá 390. Então, você ia fazer a divisãozinha aí, certo? E ia encontrar esse resultado. 7. Observe no gráfico a extensão de alguns rios que passam pelo Brasil. Extensão total de alguns rios que passam pelo Brasil, aí no gráfico, né? O título do nosso gráfico. Extensão por quilômetro. Amazonas tem 6.515, né? A extensão do rio do Amazonas. No Purus, 3.300. No Paraná, 2.960. E São Francisco, 2.800. Aí, essas medidas aí são em quilômetros, tá? No item A, ele pergunta: qual é o nome e a extensão do maior rio apresentado no gráfico? Muito fácil, né? Rio Amazonas, com 6.515 quilômetros. Então, questão 7, item A, Rio Amazonas, 6.515 quilômetros, certo? No item B, a extensão dos rios Paraná e São Francisco juntos é maior do que a extensão do rio Amazonas? Não. Então, o B, não na primeira, né? Na primeira bolinha. E na segunda bolinha, os dois rios juntos é maior do que Purus? Sim. Como é que eu ia saber? Juntos, se tem juntos, eu ia somar. O Paraná com 2.960 mais o São Francisco com 2.800. Então, eu ia somar. 17, sobe 1, 2, 4, 5. 5.760. Então, finalizamos aí, tá? Essa página aí foi a página 157. Próxima aula continuaremos falando sobre medidas, tá certo? Beijos, até a próxima aula.